O Brasil segue em uma seca de aberturas de capital por parte de empresas. Para se ter uma ideia, o IPO mais recente da Bolsa de Valores do Brasil aconteceu em 2021, quando houve um número recorde na Bolsa Brasileira naquele ano. Porém, incertezas econômicas tanto aqui no Brasil quanto lá fora deixam as companhias em modo de stand-by, modo de espera para realizarem novos IPOs. Para entender este cenário, converso agora com o nosso colunista Gilvan Bueno. Seja bem-vindo, Gilvan. Uma ótima tarde a você, meu caro. Uma ótima tarde para você, Gabriel, e nossa audiência. Que felicidade revê-lo aqui depois do almoço. Olha só, eu não almocei ainda, então que felicidade de vê-lo antes do almoço, Gilvan Bueno. Sempre bem-vindo. Meu caro, nos ajude a entender o que falta para a Bolsa Brasileira para a gente voltar a ter IPOs. É uma exclusividade nossa, o mercado inteiro, mundialmente, está meio avesso, está meio entornado, não está funcionando não estão funcionando essas novas emissões. O que está acontecendo aqui especificamente no Brasil para que a gente tenha em 2021 um ano recorde e em todos os anos seguintes nenhuma emissão de capital? Curiosamente, prevendo esse comportamento de um baixo número de IPOs, eu fui para Brasília e conversei com diversas autoridades, diversas associações, e uma dessas associações foi a Abrasca, que é uma associação que defende os interesses das empresas de capital aberto. E a Abrasca, ela participa agora, Gabriel, de uma grande discussão sobre a renovação do Código do Novo Mercado e as ideias da B3, e ela também fala muito dessa dificuldade das empresas, por exemplo, com taxa de juros. Ontem a Thaís Herédia fez uma ótima participação falando que com esses juros de 14%, 15%, e talvez fechando o ano com 14% ou não, vamos ver o que vai acontecer. Isso é muito ruim, que acaba trazendo endividamento para as empresas. E lá na Abrasca eu também conversei com o Felipe Cabral, onde ele dizia muito sobre essa questão de uma regulamentação, até os IPOs também anteriores, que não foram benéficos, Gabriel. Por quê? Nós presenciamos agora, nesse ano, um número muito representativo, isso é um estudo muito recente de uma corretora, mostrando esses números de OPA, que são o quê? Fechamentos de capital. Então, com esses juros muito altos e por algumas estratégias de colocar a ação na bolsa não terem sido muito favoráveis para as empresas, algumas estão fechando capital, que é o caso, por exemplo, de Carrefour, que fez isso esse ano. E, às vezes, as companhias, Gabriel, elas estão tão baratas que e algumas são aqui subsidiárias, ou seja, você tem a empresa matriz, mas que algumas empresas internacionais estão comprando a participação porque os ativos estão muito baratos. É o caso aqui, por exemplo, de Wilson Sons, que foi uma aquisição muito recente. Então, com esse mercado de ações brasileiro tão depreciado, por mais que nós tenhamos aqui acima dos 140 mil pontos, mais em dólar, você não tem um número tão representativo, isso ainda tem obrigado as empresas a fecharem o seu capital, saindo de um IPO para uma OPA, porque a situação econômica e o endividamento é muito alto. Saiu meio escaldado da última temporada, o Gilvan, lá em 2021, teve emissões recordes e eu estava fazendo exercício aqui, é difícil achar uma companhia que foi listada em 2021 aqui no Brasil que está subindo nesse agregado histórico aí, que está ganhando valor nesses últimos anos. Ótima lembrança. O investidor participando de um princípio heurístico, né, decisões emocionais através de um comportamento, ele tem na lembrança muito o impacto que foi a última temporada de IPOs, onde muitas empresas abriram seu capital. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil estava 2% e os títulos de renda fixa não apresentavam uma boa rentabilidade. Então, muitas empresas se beneficiaram disso. Nós tivemos mais de 600 bilhões de reais em número de IPOs no Brasil, muito representativo, mas que muitas dessas empresas elas não tinham modelos de negócios tão sustentáveis, nos juros de 2 dígitos, alguns modelos de negócio que precisavam ter sido provados. Então, isso foi uma grande discussão. Então, isso fica na memória do investidor, a gente chama isso de disponibilidade, ou seja, de uma heurística que está disponível na memória dele. E, no final, aqui a gente também precisa entender que, historicamente, o Brasil que trabalha com uma grande taxa de juros desde o Plano Real, uns juros de 2 dígitos, pouquíssimos espaços de tempo, Gabriel, com uma taxa de apenas 1 dígito, para o investidor ele não quer, e a Thaís já fez um ótimo comentário sobre isso ontem, ele não quer tomar risco, ele não quer viver com essa volatilidade, com essa incerteza. Às vezes o Brasil não consegue entender a beleza de construção do patrimônio. Digo, o Brasil, os investidores estão chegando agora, saindo da renda fixa para a renda variável, entender a beleza de construção de patrimônio no médio e longo prazo de algumas companhias.
Então, essa cultura de uma renda fixa muito forte, de 2 dígitos, que você consegue ter uma rentabilidade muito representativa, correndo pouco risco, afasta os investidores que querem tentar entender um pouco mais. Perfeito. Ontem nós tivemos uma novidade, Juvans. A CVM aprovou aquele tal regime fácil para facilitar a listagem de empresas menores, pequenas e médias empresas. É um destaque desta última semana, que facilita, por exemplo, que empresas de menor escopo, que não possam arcar com as infraestruturas de uma companhia listada, e resultado a cada 3 meses. Nós temos uma estrutura de conselho bastante desenvolvida, assembleias para votação dos seus acionistas com voto digital, que hoje é obrigatório. Então, são algumas das mudanças que a CVM está fazendo para facilitar empresas menores no Brasil, que são a grande maioria das companhias existentes no nosso país, a entrarem no mercado de capitais, a conseguirem fazer emissões de valores mobiliários. Você acredita que talvez seja um caminho para a gente voltar a ver talvez algum IPO aqui no Brasil? Ótima pergunta, Gabriel. Por quê? Existe um famoso estudo do Sebrae que de cada 10 empresas que abrem, ao final de 5 anos vão existir apenas 4. 6 irão se perder no meio do caminho. Se perder para quem? Para um crédito caro, para um alto endividamento, em alguns meses até para uma gestão deficitária, mas o crédito ele é uma grande dificuldade do empreendedor brasileiro. E quando nós olhamos outras economias, nós presenciamos muito a força de um mercado de capitais que permite às empresas não ficarem em financiamentos muito caros ou criar estruturas, produtos de dívida com garantia ou sem garantia mais baratos e com prazos mais dilatados, prazos mais longos. A gente pode olhar aqui, por exemplo, um mecanismo que são esses títulos de dívida que chamados debêntures, que são para médio e longo prazo. Então, isso acaba trazendo um reforço para o caixa da companhia. Então, se nós conseguíssemos criar um mercado de capitais que permitisse que outros empreendedores que não estão aí não estão nessa magnitude de 300, de 500 milhões, 700 milhões ou 1 bilhão para você conseguir fazer isso. Já tinha sido se pensado aqui na B3 a ideia da Bovespa para mais, mas esse mecanismo da CVM também nasce de uma grande frente parlamentar que teve em Brasília falando muito sobre essa questão de um mercado de capitais mais fácil, de um mercado de capitais com mais acesso e que isso tire um pouco o peso, principalmente das instituições financeiras que acabam dominando a linha de empréstimos e também dos bancos de fomento, que muitas vezes não conseguem ter isso. Então, economias desenvolvidas têm um mercado de capitais desenvolvido, por quê? Porque as empresas precisam de uma linha de financiamento que consiga ajudar elas no médio e longo prazo. Uma ótima lembrança, Gabriel. A gente vê mercados mais desenvolvidos, a instituição bancária ela faz cada vez menos parte deste financiamento de companhias. Ou as empresas fazem isso por meio de FDICs, ou pelo mercado, por exemplo, pelo mercado de valores mobiliários, ou com emissões próprias de títulos de renda fixa. Então a gente tem uma estrutura um pouco mais desenvolvida que acaba facilitando e dando mais sobrevida para as companhias que nascem e morrem com extrema facilidade aqui no Brasil. Esse dado que o Gilvan nos traz do Sebrae. Gilvan Bueno, sempre bem-vindo, meu cara, à nossa programação. Lhe desejo uma ótima tarde, uma boa sexta-feira. Torça para o Palmeiras, por favor. Eu estou roendo minhas unhas, meu cara. Qual é o seu nome, meu amigo querido? Um abraço, bom revê-lo.